Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 20 e 21. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede, de tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Então, tratando-se do povo de Israel, que estava escravo no Egito há 430 anos, o que Deus deu em primeiro lugar? Está escrito que Deus deu do seu bom espírito. Deus é espírito, o Senhor é espírito, e o Senhor ia adiante do povo de Israel, durante o dia como uma coluna de nuvem, à noite como uma coluna de fogo, não apenas para guiar, mas também para proteger. E aqui diz, para os ensinar. Deus ensinava por onde eles deveriam ir. Deus ensinava o momento que eles deveriam avançar. Deus ensinava o momento que eles deveriam parar. Então está escrito que, em primeiro lugar, Deus ele deu o seu bom espírito. O seu bom espírito, a sua presença, ia adiante do povo, na frente do povo. E o que aconteceu? Conforme diz a palavra, no deserto, Deus ele enviou o maná. Não havia pão no deserto, mas Deus enviou o maná todos os dias. Não havia água, mas Deus tirou a água da rocha. Mas não apenas pão, não apenas água, até mesmo a carne. Deus dava carne para o seu povo, de tal maneira que a palavra diz que nada lhes faltou, absolutamente nada. Não faltou nada para o povo durante 40 anos, as roupas não se envelheceram, e nem os pés ficaram inchados. Lendo essa passagem hoje pela manhã, ela remete às palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando falamos de buscar primeiramente o reino de Deus, é buscar as coisas do alto. Buscar o reino de Deus é priorizar o Espírito Santo, é priorizar a sua presença prometida. E na vida daqueles que fazem isso, todas as demais coisas, e todas são todas as demais coisas são acrescentadas. Veja, por gentileza, que não houve e não há nenhuma dificuldade para Deus acrescentar todas as coisas. Não houve e não há, porque lá no deserto não faltava pão, no deserto não faltava carne, no deserto não faltava água, no deserto não faltava nada, conforme está escrito, nem as roupas envelheceram. Mas quantas pessoas que vivem numa cidade grande, quantas pessoas que vivem
numa cidade que é referência para o mundo inteiro, como a nossa cidade. Quantas pessoas que vivem na cidade e tem faltado tudo, mas lá no deserto não faltou nada. Então, a dificuldade de Deus não é de acrescentar todas as coisas, porque na realidade para Ele nada é difícil, mas a dificuldade para o homem é buscar primeiramente o reino de Deus. A dificuldade do homem é priorizar a sua vida com Deus. Então, enquanto a pessoa ela não consegue compreender, ou ela compreende, mas não toma a decisão de deixar tudo de lado e de fazer do Espírito Santo a sua prioridade, de fazer do Espírito Santo mais importante na sua vida, então as demais coisas que Deus pode e Ele quer acrescentar, nunca serão acrescentadas. Então veja o que aconteceu no passado. Primeiro, Deus Ele deu do bom Espírito, da sua presença. Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, e está escrito que o Senhor ia adiante do povo. Então Deus primeiro deu do seu bom Espírito, e depois deu o maná, deu a água, deu a carne. As roupas não envelheceram e nem os pés ficaram inchados. Mas em primeiro lugar, Deus Ele deu do seu Espírito.